Quando eu falo de algum assunto, até penso que, às vezes, preparar a mente antes de um exercício mental falando alguma coisa, ajuda a direcionar nossas mentes, porque até eu não falo que a mente no singular. Nós temos várias partes da mente, cada uma pensando alguma coisa, coisas diferentes. Alguma está pensando nos boletos a serem pagos, e é normal. É normal que a gente tenha pensamentos diferentes, porque todos os pensamentos são a nossa estrutura interna, que está lá funcionando para fazer o melhor, e cada uma se especializa em um assunto. Da mesma maneira como o corpo, uma parte fica lá cuidando de bater o coração, outra de cicatrizar um machucadinho qualquer, outra está digerindo aquela comida que a gente comeu ontem, e faz parte desse processo que nós temos diversas partes de nós mesmos, cada uma se especializando em fazer alguma coisa diferente. Então, para que serve o relaxamento e a meditação? Servem para que a gente unifique essas partes de nós mesmos e faça com que elas aprendam a trabalhar de uma maneira mais integrada, mais harmoniosa. Então, vamos falar um pouco desses assuntos para a gente poder refletir a respeito. Primeira coisa, como é bom falar um pouco das pesquisas, pensar um pouco nas formas que nós usamos o relaxamento, que práticas têm a ver com o relaxamento que nós podemos aprofundar. Primeiro, houve uma pesquisa que eu achei bem interessante, feita em 2019, uma pesquisa sobre bem-estar americana, que perguntou foram mais de 4.000 pessoas o que eles faziam para relaxar. É uma pesquisa americana, mas acredito que serve para a maioria dos países. 40% das pessoas, várias faixas etárias, diziam que o exercício era o que mais relaxava elas. E exercício é uma coisa muito diferenciada. Para alguns é dançar, para alguns é uma ginástica, para alguns é um esporte, como jogar bola. Tudo está na categoria de exercícios. E como é uma coisa culturalmente bem disseminada, 40% das pessoas diziam que o exercício era o principal método que eles usavam para relaxar. Outros falavam que 34% que as conversar com pessoas amigas, conversar com familiares, jogar conversa fora às vezes, ou apenas uma conversa profunda, até com terapeuta também, era uma das formas que ajudava elas a relaxar. Outras 24% disseram que tinham hobbies. E alguns desses hobbies podia ser que também tivesse a ver com exercícios e conversas, mas eles chamavam de hobby. Então, uma pessoa que jogava futebol uma vez por semana considerava aquilo um hobby e, ao mesmo tempo, um exercício. 21% disseram que, principalmente, era dormir. Para relaxar, para descansar o corpo e a mente, elas dormiam, o que não é de todo mal, mas, ao mesmo tempo, significa que elas tinham que aguardar um bom tempo até chegar o momento de poder fazer isso. Não são todos os países que têm a cultura da siesta, que você pode dar uma pequena cochilada durante o dia. 20% definiram como conversar como uma coisa que mais relaxava elas, os conversadores que têm a predileção pela conversa. Eu achei isso bem interessante, porque o conversar deles era diferente da conversa mais definida que apareceu antes. Esse conversar era uma conversa assim, mais específica, não era algo em termos de público. Inclusive, estaria incluído aí eu conversar consigo mesmo. 8% falavam em cinema e TV. E hoje em dia também nós podemos considerar o celular, que uma postura, às vezes, passiva, com uma tela, era uma das formas que as pessoas usavam para relaxar. É uma pesquisa que você pode dizer que funciona para a maior parte do mundo, mas tem algumas questões que nós podemos dizer. Muito dessas formas depende de coisas que, às vezes, não estão totalmente disponíveis. E o relaxamento físico tem tanta vantagem que nós precisamos de técnicas que não dependam de, às vezes, ter uma oportunidade, às vezes, difícil de ser montada. Você ter um local para fazer um esporte, você ter um momento que você pode tirar uma siesta ou dormir, você ter alguém que você possa conversar profundamente, ou um momento para assistir um filme. É bom que você aprenda a relaxar em certos momentos, porque a vida, como ela é estressante, requer que a gente tenha pequenos momentos de relaxamento durante o dia.
Dentre as formas de relaxamento e bem-estar mais interessantes, nós destacamos essas aqui. Respiração profunda. E a respiração profunda é uma das técnicas mais antigas. Desde os antigos, antes de qualquer tipo de técnica mental, usar a respiração para relaxar foi muito difundida, até porque a respiração em si, ela é relaxante. Quando nós estamos estressados, nossos músculos se contraem. Então, eles demandam mais uso de respiração, de oxigênio. A gente fica mais ofegante quando a gente está estressado, aumenta a profundidade da respiração justamente para dar mais oxigênio aos músculos, aos nervos, para alguma atividade. Pode ser para defender a própria vida, como era no tempo das cavernas, ou apenas para se preparar, para se concentrar melhor para alguma atividade, como fazer uma prova, né? Ou falar em público, ou qualquer outra coisa que pareça ligeiramente um desafio para a pessoa. Então, a respiração profunda, ela dá mais energia, mais vitalidade para o corpo, mais alerta, consciência e atenção para a mente, e nos ajuda a relaxar. Nosso corpo sabe que nós estamos preparados para relaxar melhor nessa situação. Outra questão interessante é que nós conhecemos muito o relaxamento progressivo. Quando você usa com foco da sua atenção, nós falamos muitas vezes aqui das técnicas do relaxamento progressivo, como você, dirigindo a atenção para o seu corpo, você assume o controle. O relaxamento, principalmente uma forma de nossa mente dizer para o corpo que ele comanda o estresse e comanda o relaxamento. Quando a gente está ativando o corpo, a gente usa o sistema simpático, que usa uma ativação neurológica e muscular. Quando a gente relaxa o corpo, a gente está ativando, está usando o sistema parasimpático, que comanda o relaxamento neurológico e muscular. Quando nós fazemos isso sob o controle consciente, não apenas com automatismo, e sim sob o controle consciente, nós pegamos de volta do nosso inconsciente esse controle. E, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que chega num momento de estresse, a gente pode dizer, opa, meu corpo está mais contraído, e eu sei como relaxar. Da mesma maneira que quando você está no momento de estresse, você pode usar a respiração profunda. Algumas pessoas falam, conte 1 a 3 ou conte 3 a 1 para relaxar. Você respira profundamente e exala. Também você usa a contração muscular e o relaxamento. Essas duas formas, através da respiração e do relaxamento, são as formas mais antigas de trabalhar o controle mente-corpo. E são as duas formas que todo mundo deve praticar. Ah, mas eu gosto mais da técnica da visualização positiva, eu gosto mais da meditação guiada, mas sempre recomenda-se que a gente pratique também a respiração profunda, o relaxamento progressivo, principalmente porque essas estão sempre disponíveis a qualquer momento. Você pode fazê-las em 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos. Você pode fazer em qualquer local. E assim você desenvolve uma prática de controle do seu corpo em momentos de estresse, manter a cabeça fria, como se fala, para você focar sua atenção e resolver qualquer questão, qualquer desafio que esteja no momento. O terceiro tipo que ajuda muito é a visualização positiva. Notem que eu chamei visualização positiva e não visualização criativa. Visualização criativa é um termo muito usado quando nós estamos focando a nossa mente em algum objetivo. A gente está se projetando para o futuro ou trazendo o futuro para o presente e criando uma imagem de algo que nós queremos manifestar melhor na nossa vida, seja cura física, bem-estar mental, conexão espiritual ou outra questão específica. Agora, visualização positiva é algo um pouco mais contemplativo, é trabalhar nossas atitudes, nossas emoções, sensação de bem-estar. E quando nós trabalhamos dessa maneira, a visualização positiva tem muito a ver com o uso de imagens mentais, para criar sentimentos positivos na nossa mente. Nós usamos uma visualização em que a gente se envolva completamente nela. Agora, essas 3 questões são bastante conhecidas como técnicas de relaxamento e bem-estar, mas vale a pena lembrar que existem outras técnicas que nós podemos usar a qualquer momento e também são técnicas de relaxamento e bem-estar. Umas que nós podemos dizer é a chamada escrita produtiva. E eu, na verdade, eu estou falando sobre isso, eu vou passar à frente, porque eu deixei alguns textos a respeito. Vamos recapitular. Primeiro, a respiração profunda. O estresse, os músculos se crispam e o corpo precisa de mais oxigênio. A oxigenação do organismo requer o aumento do volume do ar. Então, prática faça 5 a 10 inspirações e expirações abdominais.
de modo lento e profundo a partir do diafragma. Você pode respirar pelo nariz, que é melhor que respirar pela boca, porque o nariz aquece o ar e evita um pouco do ressecamento, se você respirar muito pela boca. Agora, na hora de expulsar o ar, você pode expulsar pela boca, porque você pode fazer isso com menos força e pode soltar o ar de uma maneira mais tranquila. Recomendamos que, quando você usa a respiração profunda, inspire pelo nariz e expulse o ar pela boca, mas não é obrigatório. Pode se concentrar em esvaziar completamente os pulmões, mas sem forçar, sem fazer força com o diafragma. Apenas esvazie completamente os pulmões antes de inspirar novamente. 5 a 10 inspirações e expirações ajudam muito nesse processo. Falamos também do relaxamento progressivo, que é reduzir a ativação fisiológica. E ele é muito útil para o tratamento dos transtornos de ansiedade, porque no transtorno de ansiedade, automaticamente nosso corpo começa a criar sensações de crispação muscular e injeção de cortisol no organismo, que é uma substância feita para quando a gente está se defendendo mental e emocionalmente de alguma preocupação. É importante isso. Eu observei algumas vezes como as pessoas entram numa espiral de ansiedade porque elas não se observam. Aí ela passa por um sustinho. Uns dias atrás eu vi uma pessoa ver um bichinho, não sei se era um besouro, uma lacraia, mas começou a berrar. Aí começou a berrar e ficou berrando 10 minutos. Aí pensei, meu Deus, esse bichinho já deve estar a mais de 1 quilômetro de distância, com tanta gritaria, você não ficou surdo? Por que a pessoa criou uma espiral? Porque não observa, então mantém aquele bichinho, da qual a pessoa tem medo, permanentemente dentro da imagem mental dela. Em vez de fazer visualização de imagens positivas, está fazendo visualização de imagens negativas e toda a estrutura muscular, né, se enrijece. O relaxamento progressivo é uma prática que evita esse tipo de trabalho. Consiste, né, em aprender a reduzir a tensão muscular realizando exercícios que sejam um pouco intensos, exercícios de concentração e relaxamento mais intensos e o relaxamento um pouco mais longo. Você contrai e relaxa um pouco mais com calma. Então, se concentra nas sensações produzidas para esses passos e, aos poucos, você começa a identificar a tensão em outros momentos da sua vida e facilita você eliminar. Um outro ponto que a gente passou assim rapidamente, eu estou recapitulando, a visualização positiva, você direciona a concentração para imagens positivas e agradáveis, pensando em situações que você gostaria de ver no futuro ou lembrando momentos felizes do passado. Então, a questão é, quando você traz isso, o importante é trazer para o presente. E não só as imagens, como se você estivesse vendo uma tela de cinema. Os sentimentos, a sensação, a presença. Você não deve se sentir como um espectador, e sim, faça parte da ação. As pessoas pensam, mas eu vou usar visualização criativa, trazer algo que eu não tenho. Se você só pratica a visualização criativa e às vezes você fica pensando que você não tem algo, às vezes dificulta a visualização criativa de trabalhar uma programação mental, que é um outro nome que a gente utiliza, para visualizar de maneira positiva. Mas se você praticar a prática de estar relaxado, relaxada, estar bem, com a visualização positiva, quando for o momento de usar essa prática com alguma imagem de algo que você não tem no momento, já fica mais fácil. Então, a boa prática de visualização positiva, de sensação de bem-estar, apenas sentindo eu estou bem, eu estou em paz, eu trago essa paz, essa tranquilidade para mim. Eu estou vendo um belo ambiente agradável, de acordo com o ambiente que eu considero o meu lugar ideal. Essa técnica de visualização positiva ajuda você a chegar mais facilmente na programação da visualização criativa, nas técnicas de programação mental e trazer para a sua vida, sem tensão, sem preocupação, sem dúvidas, o desejo de alcançar no presente aquilo que antes estava só na imagem do futuro. Lembre-se que quando você trabalha com essas técnicas, você está ensinando a sua mente o como você quer se sentir. Às vezes, a sua mente ela tem que aprender que você sabe exatamente o que você quer. Ela tem que confiar na sua forma de pensar. Senão, você apenas pratica uma imagem e ela vai dizer: mas eu não tenho certeza se é isso que a pessoa quer. Não está se sentindo totalmente com confiança, porque às vezes a sua mente pensa de uma maneira, pensa de outra, a sua mente inconsciente pode não ter total confiança que você
da forma consciente, sabe aonde quer chegar. Pratique uma visualização agradável apenas pelo fato de ser agradável. É uma experiência que nos faz nos sentirmos mais facilmente ter referências positivas na hora de fazer uma visualização criativa. Um outro ponto, agora voltando a essas questões que eu estava colocando, que a técnica da escrita produtiva ela é muito poderosa. Então, deve ser lembrado como uma técnica também de bem-estar. Então, uma das recomendações é todos os dias se comprometa a escrever algo. No mínimo, uma página de um diário, né? Os americanos chamam de journal, e eu acho que é um nome que vale a pena a gente utilizar, porque o nome jornal está tão degradado hoje em dia como algo que só mostra notícias ruins. Então, mantenha o seu próprio jornal interno de notícias boas. E isso não é apenas um relato do que aconteceu, mas também de expectativas, ideias, pensamentos criativos, sonhos, aspirações e realizações. Se você tivesse repertório de imagens positivas na sua mente, com mais facilidade você vai usá-la em suas técnicas de imaginação. E uma das sugestões é dividir em 4 partes. Tem uma parte falando das suas intenções para o dia, para a semana, para o mês, para o ano. Tem uma outra parte falando das ações que você está realizando, que principalmente no dia ou na semana. Você pode deixar uma parte que é um registro das ocorrências e se foque nas ocorrências positivas. Se alguma coisa não ocorreu do jeito que você quer, apenas só relate, só registre, se for algo que é importante você relembrar para o futuro, para você não colocar como uma página de lamentações. Não é uma página criticando o que houve. Isso é uma página marcando o passo a passo de melhoria. E também completando com uma parte de gratidão. Alguma coisa que você possa dizer para você mesmo que você experimenta no presente e vale a pena lembrar que você experimentou. Que os dias, semanas e meses e anos passam e muitas coisas que foram maravilhosas, talvez a gente não se lembre com total intensidade no futuro. Anote, porque isso vai ser precioso. Muitas vezes se fala que o importante da vida é apreciar a jornada, não o resultado final. Mas como nós vamos apreciar a jornada se a gente não se focaliza no dia e no pequeno passo que é dado a cada dia? Se a gente apreciar a jornada somente quando alcança um resultado final, a gente não está apreciando o cada passo, cada tijolinho que foi colocado na construção da nossa catedral. Então vamos fazer isso. A escrita produtiva é uma boa recomendação e com a prática ela traz uma sensação de relaxamento e bem-estar muito grande. Ela vira um momento especial e um início para se fazer, a partir do que foi pensado, uma meditação mais profunda. E já que falamos nisso, também auxiliar as outras pessoas, que viram depois registro do nosso jornal, né, no nosso diário, também é uma das técnicas que mais cria relacionamento e bem-estar. Porque é bom para a nossa autoestima, é bom para a autoestima dos outros, para o relacionamento, e faz com que a gente se sinta bem e sentindo prazer em estar vivo. Decida cada dia fazer algo para outra pessoa. Muitas pessoas pensam, mas eu não vou ficar fazendo tudo para os outros e acabo não fazendo para mim mesmo. Mas uma outra pessoa também abarca nós mesmos. Quando você permite que uma parte de você dê só aos outros e não a si mesmo, você não está fazendo o perfeito uso de auxiliar os outros. Imagine que dentro de você tem várias partes, e você deve acalentar as suas partes internas da mesma maneira com as pessoas ao redor de você. Pode ser uma palavra, até uma intenção, um elogio ou um estímulo. E a diferença, e curiosamente vale a pena dizer, a diferença de um elogio e de um estímulo. A maior parte das pessoas considera essas palavras como sinônimo. Só que um elogio é você focalizar no passado. O que uma pessoa fez que tornou ela tanto que você deu valor a ela porque ao que ela fez. Uma parabéns por algo realizado. Só que o estímulo é uma coisa ainda melhor. É uma confiança que você tem na pessoa de que ela é capaz de fazer algo melhor ainda no futuro. Uma pessoa pode fazer algo bom no passado e se você dá um elogio, às vezes ela pode duvidar e dizer: será que eu consigo fazer isso de novo para ser elogiado novamente? Ela pode, às vezes, ficar em dúvida, porque ela fez alguma coisa, foi desafiador e talvez cansativo. E o elogio pode criar, às vezes, um certo estresse. Parece que não, mas é possível. Quando você dá um estímulo para a pessoa de que você tem certeza de que ela é capaz de fazer o que for possível, o que for necessário, o que for adequado, justo, digno, correto e bom, você está fazendo um estímulo para a pessoa. Você está mostrando que você acredita no que ela pode ser a sua melhor versão. Então, muitas vezes, um elogio, um estímulo
uma palavra, às vezes pode ser mais do que fazer uma ação ou fazer algo pelo outro. Mas uma ação também é necessária. Pode ser algo pequeno, não precisa ser algo grande, pode ser uma gentileza. O importante é manter nessa consciência, encontrar um momento para auxiliar, mesmo que você não esteja ativamente procurando por isso. Não significa necessariamente que você vai fazer isso como algo obrigatório, e sim transforme a oportunidade de cada dia de fazer algo bom para os outros. Um outro ponto que também vale a pena a gente lembrar sobre o relaxamento é ter leituras aspiracionais. Talvez um texto edificante, aspiracional, seja religioso, filosófico ou até científico. E as pessoas não entendem, algumas vezes, que a própria ciência pura ela é focada em resolver problemas. Então, é um texto aspiracional. Quando você lê daquele jovem que lá na África, ele leu a respeito de cisternas e começou a pensar em trazer para uma tribo onde ele estava, uma pequena comunidade no interior, como produzir uma cisterna sem equipamento sofisticado, e conseguiu fazer, e depois começou a fazer com a mesma forma para outras comunidades, num local muito pobre onde ele morava, na África, e isso aos poucos ele conseguiu financiamento e conseguiu fazer com que isso fosse difundido e trouxe água pura para uma quantidade enorme de pessoas num local muito pobre da África. Como ele começou? O que deu essa aspiração? Foi só um desejo religioso ou filosófico? Não, foi científico também. Ele sabia que era possível, pela ciência, conseguir essa água pura sem uma tecnologia avançada e cara. É a mesma coisa. A ciência é feita para resolver problemas, e as pessoas que contrapõem, às vezes, a religião ou a filosofia com a ciência, não estão entendendo que a base da ciência não é só descobrir as coisas por descobrir, é resolver também problemas da humanidade e tornar a humanidade algo melhor. Todos esses textos aspiracionais são formas também de trazer relaxamento e bem-estar, porque a gente encontra um significado pelo qual viver. Eu coloquei esses pontos e tem um bônus: rir e sorrir. O comportamento de felicidade com sorriso e gentileza também reduz o estresse, também aumenta o relaxamento. E deve ser feito junto com todos os outros passos anteriores. O riso libera dopamina, né? Libera endorfinas e serotonina. São moléculas que relaxam o corpo, reduz o ritmo cardíaco e diminui a tensão. As endorfinas acalmam a dor, e se você está fazendo um grande esforço, se você fizer com bom humor, você vai sentir que vai conseguir fazer melhor, ir mais distante, alcançar muito mais. E a serotonina evita que você fique entristecido se você não conseguiu fazer tudo que foi necessário. Se você conseguiu fazer somente uma etapa do dia de hoje, a serotonina, o bem-estar, rir e sorrir enquanto faz algo, mesmo que seja difícil e requer esforço, vai ajudar você a alcançar melhor o resultado. Esses pontos são os mais importantes, e eu gostaria de a gente completar falando das técnicas de meditar. Porque quando você trabalha com essas técnicas, todas elas acabam na meditação. E a meditação tem 6 pontos importantes. E vale a pena dizer isso porque, se você trabalha com relaxamento, sempre você vai acabar treinando a meditação. E a meditação tem basicamente 6 técnicas que são nomes mais abrangentes. Uma das pessoas hoje em dia fala muito em mindfulness como uma técnica meditativa. O que é essa técnica? É atenção pura. É você focalizar na situação presente, sem questionamentos, sem julgamentos. Então, a técnica do mindfulness, tão falada, tão difundida hoje, é uma técnica meditativa da atenção pura. Você usar a sua atenção como uma técnica de aceitação do mundo como é e fazer o melhor do mundo enquanto pratica, enquanto age ou enquanto apenas contempla o mundo. Existe também uma técnica que é difundida, alguns pensam que é uma técnica só religiosa, mas é uma técnica importante, é de criar amor incondicional. É você expressar gratidão, expressar amor por qualquer pessoa e qualquer coisa. Ah, mas é uma técnica que alguns acham bem difícil. Quando você chega e focaliza em uma pessoa, às vezes, que você não se sente bem, e você manda para essa pessoa um amor. Você se sente feliz por essa pessoa estar feliz. Você se sente bem por essa pessoa estar bem. Você deseja o bem dela. E quanto mais você tem conflito com ela e mais você sente isso, melhor você fica.
porque você cria uma conexão com o universo através dela. Algumas técnicas estão muito faladas, chamadas Ho'oponopono, técnicas do amor incondicional, têm vários nomes e várias práticas, alguns com um nome religioso, outros filosóficos. Todas são técnicas de você não criar condições para o amor. Uma trabalha com sentimento, amor incondicional, e outra trabalha com a atenção pura. São as técnicas principais. Agora, existem dois tipos de técnicas que são bastante conhecidas, que são, eu diria, um pouco mais cognitivas. Uma que a gente chama da meditação guiada, quando você utiliza alguém ou alguma coisa, um texto, para te apoiar, te orientar, enquanto você pensa determinadas coisas. Ou outro, quando você utiliza um texto mais curto, uma afirmação, um mantra, como é chamado no Oriente, e você reafirma um pensamento utilizando como âncora essa afirmação e esse mantra. E lembrando que essas afirmações e esse mantra também criam imagem de você. Aí a modificação é da forma. Um trabalha a meditação através do orientação externa, a gente pratica muito, e outros trabalham com um mantra, uma afirmação, uma imagem mental única. E os orientais também usam muito mandalas, que são imagens únicas, que auxiliam a pessoa a se focalizar, a estabilizar o pensamento. Se você pensar bem, as afirmações e mantras seguem muito a linha da atenção pura. E a meditação guiada trabalha muito com questões emocionais, então está mais na linha do amor incondicional. E agora vamos para um ponto um pouquinho mais específico, que é a assunção e a visualização criativa. A visualização criativa é uma operação, quando você trabalha com essa técnica de meditação para dentro de você mesmo, na sua mente, na sua vida, nos seus pensamentos, para transformar a sua vida. E a assunção, muitos não conhecem por esse nome, mas alguns chamam de iluminação, ou satori, ou consciência cósmica, significa você se fundir com o universo. É assumir que você está no mundo. Um pouco diferente da atenção pura, porque você foca em alguma coisa como o universo como um todo. A assunção é você se fundir com a integração, se integrar ao universo. Enquanto a visualização se foca em algum assunto específico, você quer transformar no seu mundo material ou na sua mente, a assunção não questiona essas questões do dia a dia e trabalha com a sua fusão com o universo. O recomendável é praticar as duas, não apenas uma, não apenas a outras, e se beneficiar da beleza dessas várias técnicas. Trabalhar um dia com amor incondicional, o outro com atenção pura, nos dará uma flexibilidade. Trabalhar algumas vezes com meditação guiada e outro com afirmações, mantras e mandalas, nos dará uma possibilidade de também flexível de atuar de diversas maneiras. E também, quando você trabalha com visualização criativa, trabalhando na mudança para você, vale a pena algumas vezes você também praticar a assunção, do jeito que é, de acordo com os seus códigos emocionais, espirituais e racionais. Você pode fazer de uma maneira filosófica, entendendo que todo o universo é uno pela própria ciência. E pode fazer de uma maneira religiosa, entendendo da forma como você entende o universo, como entende a divindade, do jeito que é o seu estilo pessoal. Vale a pena praticar. Eu quis colocar essas informações para que nós possamos entender melhor e poder praticar o relaxamento.